Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Tô num lugar diferente porque eu tô viajando, tem alguém que já sabe aí, quem tá me seguindo tá vendo que eu tô mostrando a minha viagem. Mas enfim, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se o vídeo dessa semana vocês queriam que fosse respondendo dúvidas do YouTube, que eu vi que vocês gostaram bastante, ou se vocês queriam que eu falasse sobre a decoração de outro cômodo, porque o vídeo da semana passada foi sobre quarto de casal. E aí, então, ganhou a decoração de outro cômodo e hoje nós vamos falar sobre sala de estar / jantar. Então, vamos lá? A sala, gente, é geralmente o primeiro lugar que a gente vê quando entra na casa de alguém. E por isso que é tão importante dar uma atenção especial para esse cômodo. Até porque, vocês já sabem, a primeira impressão é a que fica. Então capricha aí na decoração da sua sala para todo mundo ter uma ótima primeira impressão da sua casa. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a nossa sala de estar é a função dela dentro da nossa casa. Ai, como assim a função, Calícia? Todo mundo sabe qual é a função de uma sala. Não, calma. Por exemplo, na minha casa, a gente só usa a sala de estar para receber visita. A gente não faz nada mais nela. Exatamente isso que você entendeu. Nada. A gente não senta, não assiste TV, não conversa, nada. A gente só usa a sala para receber visitas. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que usam a sala de estar como quase o coração da casa, que é ali que funciona tudo. É ali onde as pessoas se encontram, fazem sessão de filme, enfim, tem várias outras funções que ela pode ter para a sua família. Então a primeira coisa e muito importante a se fazer é identificar justamente quais são essas funções da sala de estar para você e a sua família. Isso vai influenciar diretamente nos móveis que você vai ter nessa sala, na decoração e tudo, enfim. Então, por isso que você precisa saber exatamente o que você faz naquela sala. Então, por exemplo, no meu caso, da minha casa, que a gente só usa a sala para receber visita, a gente deu prioridade para ter lugares para sentar. Então, tem um jogo de sofá, tem poltronas e tudo mais. Mas não é prioridade ter TV, mesinhas, nada disso. Já aquelas pessoas que usam a sala, por exemplo, para fazer uma sessão de filmes durante a semana, né, com a família, precisa obrigatoriamente de uma TV, talvez ali alguns outros aparelhos eletrônicos, mesinhas laterais ou no centro para apoiar uma pipoca, um refrigerante, servir de apoio. Então, isso é o que vai influenciar diretamente na escolha dos seus móveis. Então, vamos lá, analise todas as situações possíveis que ocorrem dentro desse ambiente na sua rotina. Entenda quais móveis estão ligados diretamente a essas situações. Então, por exemplo, essa da sessão de filmes na sala, você precisa ali ter um apoio para uma pipoca e para um refrigerante. Então, precisa ter uma mesa lateral. Ah, você precisa ter um local confortável para assistir as 2, 3 horas de filme. Um sofá ou sofá-cama bem aconchegante. E uma cortina, por exemplo, para você fazer um blackout na sala. Então, são esses tipos de situações que você precisa ir linkando com os móveis para você fazer uma listinha de tudo que você precisa ter na sua sala. Agora, gente, uma coisa muito, mas muito importante que vocês precisam ter é consciência do tamanho da sua sala. Por quê? Acontece muitas vezes da pessoa ter um sonho de ter um jogo de sofá, por exemplo. O jogo de sofá é aquele que vem um igualzinho de 2 e 3 lugares, sabe? Só que chega lá na sua sala, não cabe um jogo de sofá e você gastou o dinheiro comprando aquele jogo da vida que você ama, enfim, e chega lá na hora de pôr na sua sala, não cabe. Então você precisa ter consciência, muita consciência do tamanho que você tem para colocar os móveis dentro, se realmente cabe um jogo de sofá, se cabe um aparador, se não cabe, se cabe o rack da TV, tudo isso. Então, como é que você vai ter essa consciência? Você precisa medir literalmente a sua sala, é a dica mais óbvia, mas é isso mesmo. Você precisa sentar e medir a sua sala, parede a parede, e ter essas medidas anotadas na mão na hora de ir comprar os móveis. Porque aí, por exemplo, se a sua parede tem 2,50
e você gostou de um sofá de 3 metros, não vai caber, né? Você precisa saber disso. Então, como é que você vai saber só pelo olho se um sofá de 3 metros cabe ou não cabe dentro da sua sala? Medindo. Então, tenha as medidas da sua sala em mãos. Outra coisa muito importante que você precisa lembrar de deixar na hora que estiver decorando a sua sala são os espaços de circulação. A sala geralmente é aquele ambiente que liga os outros cômodos da casa. Então, da sala você vai para um quarto, você vai para a cozinha, você vai para o banheiro e ela acaba se tornando um ambiente muito movimentado por isso, porque ela conecta os outros ambientes. Isso geralmente, tá? Não que na sua casa tenha que ser assim. Mas geralmente ela é assim. E por isso passa-se muito ali no meio dela. Então você precisa deixar esses espaços vazios para você conseguir passar confortavelmente entre os móveis ou entre um móvel e a parede. Você não pode deixar as coisas muito apertadinhas, muito aglomeradas. A circulação e o espaço vazio fazem parte da decoração. Você precisa ter esses espaços para ter um ambiente confortável. Então lembre-se dele na hora que estiver decorando a sua sala. Um tipo de ambiente que está se tornando muito comum, principalmente em apartamento e até casas, hoje em dia as pessoas estão fazendo bastante, é sala integrada com sala de jantar, sala de estar com sala de jantar. Tá muito comum isso e é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque você consegue ter integração entre os cômodos, consegue ter amplitude no ambiente, ou seja, uma sala que seria um pouco menor, toda fechada, quando você abre com a sala de jantar, você tem a sensação de amplitude, aquele ambiente muito maior. E isso é muito bacana. Mas esse tipo de ambiente exige alguns cuidados na decoração, claro. Por exemplo, são 2 ambientes diferentes, mas eles precisam ter alguma unidade na decoração. Pode ser, por exemplo, pela paleta de cores, que você precisa ter um certo cuidado, porque se você fizer a sua sala de estar azul e a sua sala de jantar verde, talvez não fique tão bom. Aí sim eu te aconselharia fechar, criar 2 ambientes independentes totalmente, que aí tudo bem, botar cores nada a ver. Mas se eles são integrados, você precisa ter um cuidado com essa paleta de cores para que ela seja uma coisa uniforme, não igual, mas uniforme, que converse entre si e que as duas juntas se vejam muito bem esteticamente, tá? E essa unidade na decoração pode ser pela paleta de cores, mas também pode ser por móveis. Por exemplo, você pode criar um tipo de móvel que ocupa espaço nas 2 salas, tanto na de estar quanto na de jantar. E isso é bem bacana, porque você consegue unir as duas de uma forma simples e bonita. Também pode usar elementos parecidos na decoração, que fica muito interessante, talvez um mesmo papel de parede, ou a mesma cor, o mesmo tipo de estofado para as cadeiras e para o sofá. Isso tudo já cria uma unidade. E aí parece que os ambientes estão se completando, e não que são ambientes 100% diferentes e separados. Mas, apesar da gente gostar dessa unidade, é legal também ter uma separação física para você entender que aqui é a sala de estar e ali é a sala de jantar. E como que a gente faz isso? Pode ser tendo uma papel de parede diferente, um revestimento diferente em um e outro, um forro de gesso mais baixo em um do que para o outro. Isso já causa uma sensação de separação e não agride a estética, né? Essa unidade que eu acabei de falar, que até parece que eu tô me contradizendo. Eu falo que tem que ser uniforme e depois eu venho dizendo que tem que separar. Calma, você pode ter essa uniformidade na decoração e vir com um teto diferente, por exemplo. Você pode pôr um forro de madeira em cima da sua sala de jantar e deixar a sala de estar no forro de gesso, por exemplo. Já cria uma separação, mas ainda assim ali na decoração, aqui na altura dos olhos, você tem a unidade na decoração, entende? Então você consegue criar essas separações para dizer que aqui é um, aqui é outro, mas que visualmente eles se completam. Também é bem comum a utilização de espelho nesses tipos de sala, principalmente as integradas com a sala de jantar. E eu acho super válida a utilização deles, porque realmente cria uma sensação de amplitude maior. E, diferentemente do quarto, não sei para quem não viu esse vídeo sobre o quarto de casal, depois dá uma olhadinha, eu falei lá que muito espelho tira a privacidade. Mas já na sala, você não precisa dessa privacidade toda, não é um ambiente tão íntimo, é um ambiente social. Então você pode sim abusar um pouquinho mais do uso dos espelhos nela.
Iluminação é outro ponto bem importante na sala e eu sempre gosto de fazer da seguinte maneira. Eu deixo primeiro uma luz geral fria. Fria é aquela luz branca, sabe? Por quê? Às vezes você usa a sala de jantar ou a de estar para estudar, para fazer faxina e tudo mais e precisa ter uma iluminação mais geral que te ajude a se concentrar, a visualizar melhor as coisas. Então eu sempre deixo uma iluminação geral mais fria e vou na iluminação quentinha, que é aquela luz amarela, nos detalhes. Então, os spots embutidos no teto para algum quadro, algum revestimento, alguma coisa, eu ponho com luz amarela. Sempre coloco um abajurzinho com uma luz mais fraquinha, um pendente em cima da mesa de jantar. Tudo isso ajuda a você ter um ambiente aconchegante e funcional. Ah, e outra coisa que é muito importante. Talvez eu acabe com o seu sonho agora, mas eu vou falar. O tamanho da TV. Eu sei que você chega no supermercado e vê em promoção aquela TV de 60 polegadas enorme e quer aproveitar a promoção e colocar na sua sala. Mas será que cabe uma TV de 60 polegadas? E não estou falando isso em relação à parede, porque provavelmente da parede a sua TV vai caber. Estou falando da distância entre essa TV e o sofá que você vai sentar para assistir a TV. Essa distância é muito importante, gente. Você, por exemplo, ninguém gosta de sentar na primeira fila do cinema. Por quê? Porque você fica muito perto do telão e fica incômodo de assistir o filme. Se você comprar uma TV muito grande para sua sala e a distância dela para o sofá for muito pequena, vai acontecer essa mesma sensação. Então tenha cuidado com o tamanho da TV que você for comprar, com a distância que você tem para o sofá. Ai, Calícia, mas então qual que é a distância ideal? Não, não existe. Para cada tamanho de TV, existe uma distância mínima e máxima para o seu sofá. E aqui na internet existem vários esqueminhas bem fáceis de entender que mostram exatamente essa relação entre tamanho da TV e distância do sofá. Eu vou deixar um aqui para vocês irem vendo, mas você pode buscar aí no Google mesmo, dar uma googlada, tamanhos de TV em relação à distância do sofá e pronto, vai aparecer vários. E aí você vê qual é a distância que você tem disponível do seu sofá para o seu rack e aí você decida o tamanho da sua TV para você assistir confortavelmente qualquer coisa sem ter aquela sensação horrível de primeira fila de cinema. Desculpa se você tem uma sala muito pequenininha e estava querendo comprar uma TV de 60 polegadas ou um telão. Talvez não fique tão bom. Faça esses cálculos bem rapidinho e decida bem o tamanho da sua TV que você vai ver que a sua sala vai ficar muito funcional. Gente, e é isso! Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham entendido como funciona essa lógica para a gente pensar numa decoração para uma sala ou uma sala de estar integrada com a de jantar. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo que vai ajudar muito na divulgação e também se inscreve aqui no canal porque toda semana a gente tem vídeo novo. Inclusive, o vídeo da semana que vem vai ser respondendo dúvidas aqui do YouTube. Então já deixa sua pergunta aqui nos comentários que ela pode ser respondida em vídeo na próxima semana. Desejo a todo mundo um super Feliz Natal, já que segunda-feira tá aí, né, véspera de Natal. Desejo a todo mundo um super Feliz Natal, que vocês passem momentos mágicos com a família de vocês, aproveitem muito e a gente ainda se vê esse ano no vídeo da semana que vem, tá bom? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais também, a gente tá no Face e no Instagram. E lembre-se, eu tenho um e-book gratuito para vocês, que está aqui no primeiro link da descrição, onde eu te ensino 8 passos para você decorar o seu ambiente do zero, com várias dicas muito legais que podem te ajudar. Para baixar é muito fácil, está aqui no primeiro link da descrição, você põe o seu nome e o seu e-mail e pronto, eu já vou te enviar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!